Salomão, o rei mais emblemático da história, conhecido por sua sabedoria e riquezas extraordinárias, mas quem foi ele realmente? Descubra a verdadeira história por trás de Salomão neste vídeo. Salomão, filho de Davi e Batseba, tornou-se rei de Israel após uma disputa pelo trono. Seu reinado foi marcado por conquistas, construções grandiosas e sua renomada sabedoria. Vamos explorar os detalhes dessa fascinante história. Salomão, o filho de Davi e Batseba, nasceu em meio a uma disputa pelo trono de Israel. Seu nascimento marcou uma época de transição na monarquia israelita, pois seu pai Davi reinava a partir de Jerusalém. Salomão foi chamado na Bíblia pelo nome Jedidias, que significa amado do Senhor. Sua ascensão ao trono ocorreu em um momento tenso da história de Israel, com intrigas e lutas pelo poder entre os filhos de Davi. Após a morte de Davi, Salomão foi coroado rei com o apoio do profeta Natã e da rainha mãe Batseba. A cerca de 18 anos de idade, Salomão assumiu o reinado sobre Israel e iniciou um dos períodos mais prósperos e ricos da história do reino. Durante o reinado de Salomão, grandes melhorias foram implementadas em Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão em 12 distritos administrativos, cada um com um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover sustento para a corte ao longo do ano, garantindo que cada distrito fosse responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimentos diários era extensa, incluindo 9.000 quilos de farinha nobre comum, 30 bois cevados e criados em pasto comum, ovelhas, carneiros, servos, gazelas, corças e aves, bem tratadas para servir como iguarias. Estimava-se que esses alimentos alimentavam mais de 12.000 pessoas diariamente na corte de Salomão. Além disso, a organização da corte era completa e bem estruturada, com auxiliares chamados de príncipes no âmbito militar. Salomão introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, além de estabelecer novas estradas e fortalezas nas fronteiras para proteger as rotas comerciais. Durante o reinado de Salomão, sua atuação no comércio internacional foi um dos pontos altos de seu governo. Ele controlava rotas comerciais estratégicas e estabelecia acordos lucrativos com outras nações. Um dos primeiros acordos comerciais significativos foi com Irão, rei de Tiro, no qual Salomão pagava anualmente quantidades expressivas de trigo e azeite, em troca de madeira para suas construções. Além disso, ele firmou contratos comerciais com o Egito para o comércio de cavalos e carros, lucrando com a exportação desses animais para os heteus e sírios. No entanto, foi no comércio marítimo que Salomão se destacou ainda mais. Seus barcos navegavam pelos mares Vermelho, Arábico e até o Oceano Índico, em viagens que podiam durar até 3 anos. Essas atividades comerciais trouxeram imensas riquezas para Israel, tornando a prata tão comum quanto pedras no reino. Salomão viveu em meio a um esplendor financeiro nunca antes visto em Israel, consolidando sua reputação como um dos homens mais ricos da história. Durante o reinado de Salomão, a construção do templo em Jerusalém foi um marco de sua governança. O projeto do templo era grandioso e exigia materiais preciosos como ouro, prata e madeiras nobres. Salomão recorreu ao trabalho forçado de povos cananeus subjugados para obter a mão de obra necessária. Além disso, ele também recrutou israelitas para auxiliar na construção, impondo-lhes um tipo de trabalho forçado. A construção do templo no Monte Moriá, onde Davi havia edificado um altar ao Senhor, começou no 4º ano do reinado de Salomão e foi concluída no 11º ano. O edifício do templo era uma estrutura imponente com dimensões modestas para os padrões atuais, mas representava um empreendimento grandioso para a época, construído com toneladas de ouro e madeiras nobres. O templo tornou-se o centro espiritual e religioso de Israel. Na cerimônia de dedicação do templo, muitos sacrifícios foram oferecidos em honra ao Senhor. Além do templo, Salomão também ergueu outros prédios importantes em Israel,
como a casa do Bosque do Líbano, um pórtico de colunas e uma sala para seu trono, onde realizava julgamentos. A construção dessas estruturas demonstrava a grandiosidade e o poderio do reinado de Salomão. Durante o reinado de Salomão, sua poligamia e as consequências de seus casamentos com mulheres estrangeiras foram um ponto de controvérsia. Salomão desposou centenas de esposas e concubinas, incluindo filhas de reis estrangeiros, como a filha do faraó do Egito. Esses casamentos não apenas violaram a lei bíblica que proibia os reis de multiplicarem esposas, mas também resultaram em influências negativas sobre Salomão. Muitas dessas mulheres adoravam outros deuses e trouxeram práticas idolátricas para o território. A intensa poligamia de Salomão levou à construção de altares para divindades estrangeiras e à adoração de ídolos dentro do próprio Israel. A idolatria se espalhou entre o povo, causando divisões e afastando-os da adoração de Deus. Além disso, as demandas das esposas estrangeiras por cultos pagãos e sacrifícios influenciaram as práticas religiosas em Israel durante o reinado de Salomão, levando a uma crise espiritual no reino. A sabedoria de Salomão era reconhecida não apenas em suas decisões políticas e administrativas, mas também em sua produção literária. Ele compôs milhares de provérbios e cânticos que refletiam sua profunda compreensão da natureza humana e da vida humana. Seus provérbios abordavam temas como justiça, sabedoria, virtude e prudência, oferecendo orientações valiosas para o povo de Israel. Além disso, Salomão era conhecido por sua capacidade de discorrer sobre diversos assuntos, desde a natureza até as relações interpessoais. Sua sabedoria transcendeu as fronteiras de Israel, atraindo visitantes de todos os povos e reis da terra, em busca de seus conselhos e ensinamentos. Um dos episódios mais marcantes que evidenciou a sabedoria do rei Salomão foi o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Sua proposta de dividir a criança ao meio para resolver o impasse revelou não apenas seu discernimento, mas também sua compaixão ao identificar a verdadeira mãe pela renúncia em prol do filho. Os escritos atribuídos a Salomão na Bíblia, como o livro dos Provérbios e Eclesiastes, refletem não apenas sua erudição, mas também sua busca pela verdade e pelo sentido da vida. A sabedoria de Salomão ecoa através dos séculos como um legado intemporal que inspira gerações a buscar conhecimento e discernimento em todas as áreas da vida. Durante o reinado de Salomão, a visita da rainha de Sabá foi um dos eventos mais marcantes. A rainha, que governava um reino distante, ouvira falar da fama da sabedoria de Salomão e decidiu viajar até Israel para conhecê-lo pessoalmente. Sua jornada foi longa e repleta de desafios, mas sua determinação era inabalável. Ao chegar diante do rei Salomão, a rainha ficou impressionada com sua sabedoria e com a grandiosidade de seu reinado. Ela fez perguntas difíceis e enigmas complexos, testando a sagacidade do rei. Salomão respondeu a todas as questões com maestria, deixando a rainha admirada com sua inteligência em sinal de respeito e reconhecimento. A rainha presenteou Salomão com ricos presentes e tesouros de sua terra. O encontro entre Salomão e a rainha de Sabá tornou-se uma das histórias mais célebres da época, simbolizando o poder e a influência do rei sobre outras nações. Durante o reinado de Salomão, os problemas decorrentes de suas decisões controversas começaram a surgir. Sua intensa poligamia e os casamentos com mulheres estrangeiras levaram à introdução da idolatria em Israel. As esposas estrangeiras de Salomão trouxeram consigo práticas religiosas pagãs e influenciaram negativamente a adoração ao Deus único. Os altares para divindades estrangeiras foram erguidos, e a idolatria se disseminou entre o povo, causando divisões e afastando-os da verdadeira fé. Além disso, as demandas das esposas por cultos pagãos levaram a uma crise espiritual no reino, minando os alicerces da adoração ao Senhor.
A idolatria introduzida por Salomão resultou em conflitos internos. Após a morte de Salomão, o castigo divino sobre sua casa se manifestou de diversas formas. O reinado de seu filho Roboão foi marcado por dissensões internas e conflitos com as tribos do norte, que resultaram na divisão do reino de Israel. Jeroboão, um dos opositores de Salomão, tornou-se rei das tribos do norte e estabeleceu um reino separado de Judá. A divisão do reino foi uma consequência direta das ações controversas de Salomão, que levaram à desaprovação divina sobre sua casa. A profecia de Natã se cumpriu, e a promessa feita a Davi foi parcialmente revogada. Após a morte de Salomão, o reinado glorioso e próspero de Salomão chegou a um fim melancólico, com seu legado manchado por idolatria e dissensões internas que culminaram na divisão do reino. A história de Salomão é envolta em lendas místicas que o retratam como um ser dotado de poderes extraordinários, capaz de controlar demônios e dialogar com animais. Essas narrativas, embora fascinantes, carecem de fundamentos históricos sólidos e são mais frequentemente associadas a escritos pseudepígrafos de origem desconhecida. No entanto, é importante ressaltar que tais relatos fantasiosos surgiram muito tempo após os eventos descritos na Bíblia e não possuem respaldo documental confiável. Enquanto as lendas judaicas atribuem a Salomão práticas místicas e ocultas, a narrativa bíblica destaca sua sabedoria, riquezas e contribuições para o reino de Israel. A figura histórica de Salomão é amplamente reconhecida pela arqueologia como um rei real, embora haja debate sobre a extensão de seu reinado e as características de seu governo. Descobertas arqueológicas recentes têm contribuído para uma melhor compreensão do período da monarquia israelita, embora escavações na área do templo, em Jerusalém, sejam desafiadoras por questões políticas e religiosas. Em última análise, a verdadeira história de Salomão está registrada na Bíblia, sendo esta a fonte mais confiável para entender sua vida e legado. Gostou de conhecer a verdadeira história por trás de Salomão? Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Espero que tenha apreciado essa imersão na vida do rei Salomão. Lembre-se, a Bíblia é nossa principal fonte para compreender esse período histórico. Continue acompanhando nossos vídeos para mais conteúdos fascinantes sobre personagens bíblicos.